Travou minha gravação aqui, vou ter que começar de novo. Acho que a internet não está das melhores. Começou a gravação. Muito bem. Então, boa noite oficialmente, né? Hoje estamos aqui só Tássia, Juliária e eu, né, a Ju. E sinto a falta dos outros, né? Mas espero que assistam no gravado para maior aproveitamento da disciplina. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre projetos de trabalho. Eu comecei, né, na aula passada, a falar sobre um projeto sobre regras, que é um projeto que se distribui a longo prazo, né, um ano inteiro, letivo. Depois eu vou falar especificamente de um projeto, que é o projeto Morro do Osso, que veio de um complexo temático, de um tema gerador. Vou apresentar também uma tarde de aula dentro desse projeto, né? E teremos a participação do Lucas, que é nosso ex-aluno, é formado em pedagogia, atualmente faz mestrado na Universidade Federal do Paraná, e foi meu orientando de estágio, né? Então, ele estará participando também, ele chegará lá pelas 8h15, por aí, para relatar um pouquinho do seu estágio, tá? Então, boa noite, Raimunda, bem-vinda. Boa noite, professora. Tudo bem? Eu vou começar a nossa aula de hoje, mais uma vez, com uma história de literatura infantil, né? Mas antes de começar com essa história, né, nós vivemos um momento bastante difícil, de desafios, né? Nessa volta ao presencial, a gente tem assistido às notícias de crianças que têm síndrome do pânico coletivo, dos professores também, né, com vários desafios para trabalhar no presencial, não só em termos de recuperar, né, conteúdos e desenvolvimento, as questões cognitivas, mas lidar também com essas questões que são do nosso emocional, né? E a gente vê cada vez mais as relações sociais estremecidas, né, onde as pessoas muitas vezes tentam ganhar discussões, não no argumento, mas sim no grito, na briga, enfim. Nós temos visto isso acontecer muito intensivamente. Então, sempre é necessário que a gente trabalhe com as crianças essa questão dos sentimentos, das próprias regras, que eu vou continuar mostrando aí o projeto, né, para que eles possam se expressar, dizer o que eles estão vivenciando no momento. Então, eu vou começar com vocês perguntando o seguinte: naquele dia que vocês estão com muita raiva, o que vocês fazem? Como é que vocês costumam agir quando estão com raiva? Aí eu vou pedir a participação de vocês que estão aqui, tá? Tia Juliara e Raimundo, para a gente poder. O que vocês costumam fazer? Eu tento me acalmar, conversar comigo mesma. Uhum. É. Desculpa pela voz, é que eu tô com gripe forte. Desculpa. Tá ótimo. Não, tá ótimo. Então, aquela conversa básica consigo mesmo, respira um pouquinho. Ótimo. E a Raimunda, como costuma fazer quando está com raiva? Professora, eu também procuro me acalmar, porque eu sou um pouco nervosa, né? Eu acho que, às vezes, eu até passo, assim, do ponto, porque eu tenho 2 filhos pequenos em casa, eu tenho um de 5 e o outro de 8, né? E eu, às vezes, eu sei que eu ultrapasso, assim, alguns limites com eles, né? Mas depois eu volto, tem momentos até que eu chego a chorar, assim, comigo mesma, assim, para eu me acalmar, para que eu não possa, assim, eu sei que, às vezes, eu até causo até medo, assim, para eles, porque eu acho que eu passo, assim, um pouco do limite, né? Sim. Então, uma outra forma de a gente lidar com a raiva é chorando. Então, conversando conosco mesmo, chorando. E a Júlia, o que faz quando está com raiva? Eu também tento me acalmar, às vezes pego e escuto alguma música, assim, que me faça relaxar. Se eu tenho tempo, eu saio dar uma volta de bicicleta por aí para
tipo, não vai esquecer, né? Mas naquele momento dá uma esquecida no problema que acabou me irritando, dependendo. Mais parecida, né? Dar uma Isso. voltinha é bom, né? Para a gente conseguir lidar com aquela raiva que a gente está vivendo. Ótimo. Eu, quando estou com muita raiva, né, aqui em casa a gente tem relações também, eu tenho meu pai e minha mãe com bastante idade, então quando acontece isso, eu saio de perto um pouquinho para dar uma respirada também, né, para poder lidar com essas questões, né? Então, a raiva, ela faz parte das emoções do ser humano, né? E muitas vezes a gente vê de uma maneira negativa, como se ela fosse ruim, né? Ela é ruim quando a gente não consegue lidar com ela. E muitas vezes a criança pequena não sabe como lidar com essa raiva, né? Boa noite, Daiane, tudo bem? Então, eu tinha um aluno que, quando ele sentia raiva, ele tinha que bater. Então, assim, eu sempre conversava com ele que outras formas que a gente tem que não seja bater para trabalhar com essa raiva, né? Alguns dizem, professora, precisa sair só um pouquinho, lá tomar uma água para poder, né, reciclar e voltar e continuar participando. Mas a historinha que eu vou contar para vocês é da Rita. E a Rita, quando ela estava com raiva, sabe o que ela fazia? Ela gritava muito, tá? Então, eu vou contar essa historinha e nós vamos ver se a Rita conseguiu resolver sua raiva, né? Gritando, se deu certo isso, tá? Deixa eu pegar aqui a historinha, separar no meu computador. Eu vou projetar para vocês. Então, essa aqui é a Rita, tá? E o nome da história é Rita Não Grita. Quem escreveu foi a Flávia Muniz, tá? E as ilustrações são do Walter Ono. E aí vocês já estão vendo a Rita? Olha só como é que ela tá. Com a língua de fora. Parece que tá com muita raiva, né? Gritando bastante ali. Vamos ver, então. Esta é a história de uma menina, vou contar como ela era. Seu nome é Rita Magrela. Além de ser gritadeira, Rita é muito tagarela. A tal Rita Magricela tem o nariz arrebitado, sardas por todo lado e o cabelo espetado, amarrado com fita amarela. Esta Rita Magricela, a tal da cara magrela, tem uma mania esquisita, vive fazendo birra. A confusão logo começa já no café com pão. Se a Rita não quer mais geleia e a mãe lhe diz não, pronto, já abre aquele bocão. Depois de feita a merenda, a chatação continua, pois Rita escolhe a roupa que usa ao brincar na rua. O short amarelo está rasgado, o vermelho amarrotado. No tênis falta um cordão. É tanta reclamação que até a mãe da Rita fica tonta com a Rita fazendo fita e bate com os pés no chão, de novo abrindo aquele botão com aquela choração. Ah! Sua mãe vive pedindo, Rita, não grita. Mas a Rita nem dá bola e sai danada da vida. E novamente na escola continua a fazer birra. Bastou esquecer a borracha ou a ponta do lápis quebrar, Rita já perde a paciência e recomeça a gritar. Os colegas avisam, dizendo, Rita, não grita, mas a magrela nem dá bola para os colegas da escola. Nas brincadeiras do recreio, os outros não tinham vez, não podiam bater cara nem contar até 3. Rita queria tudo primeiro, queria ser a melhor. E para quem desconfiasse ou até dissesse não, lá vinha mais berração. Ah! Os amigos já não aguentavam tanta arruaça da Rita e resolveram dar um fim naquela mania esquisita. Um plano combinaram. Então, para a próxima vez que houvesse gritação, então, logo no dia seguinte, a turma brincava de amarelinha, quando a pedrinha, sem querer, na vez da Rita, caiu para fora da linha. Daí a Rita avermelhou.
arregalou o bocão, encheu as bochechas de ar e já ia estourar quando a turma se mandou. Sumiu, desapareceu. E a Rita Magricela ficou com um berro abafado, ficou com um grito engasgado. Não tinha com quem gritar, não podia espernear. Ficou muito chateada, com aquele berro grosso entalado no pescoço. Foi daí que a vovó chegou, depois de muito tempo ela sozinha, ninguém brincava com ela, e a avó dela tentou ajudá-la, né? Foi daí que a vovó chegou, trazendo um lindo presente, um jogo de caixa e bola. E a Rita pulou de contente. Oba, agora os meus amigos vão querer brincar comigo. Então, o novo brinquedo saiu correndo a mostrar. Logo juntou criança com vontade de brincar. A partir daquele dia, a Magrela foi percebendo o que acontecia. Na escola, para poder brincar de pega-pega, esconde-esconde, polícia e ladrão, não convidavam mais a Rita, não. Esse aqui ficou fora de ordem, desculpe. Ela era antes dessa. Então, não convidavam para nada, até que ela chegou com um jogo de bola. A brincadeira da bola maluca era gozada, era de assustar. Cada um espetava o palito na caixa onde estava o balão escondido. E ela não podia estourar. Primeiro foi João, que escapou de raspão. Depois foi a Beatriz, que escapou por um triz. Na vez de Rita, que azar! O palito encostou e bum! Fez a bola estourar. Os colegas ficaram esperando, que já estavam acostumados. O bocão aberto da Rita, gritando por todo lado. Mas daí aconteceu a surpresa boa, engraçada. Ao invés de fazer isso, Rita arreganhou a boca uma bela gargalhada. E uma risada emendou na outra. A brincadeira foi em frente, com todos se divertindo, com todos muito contentes. A Rita Magricela pensou no jeito esperto de não ficar tão zangada com que não dava certo. E hoje, cada vez que acontece de algo sair errado, a Ritinha sardenta do nariz arrebitado não faz pirraça, nem fita, nem grita. Pode até estourar chiclete na cara, derrubar a sopa na saia, arranhar o joelho no chão. Ela acha engraçado e leva tudo na gozação. E para as coisas mais difíceis, procura a melhor solução. A tal Rita Magrela, do nariz arrebitado, que usa fita amarela no cabelo espetado, continua tagarela, mas deixou para lá a mania esquisita de gritar à toa. Descobriu que sabe também resolver as coisas numa boa. E assim acaba a nossa história. Então, essa historinha, ela é antiga, ela tem algum estereótipo, né, da magrela, essas coisas todas que a gente até pode trabalhar, mas ela mostra, né, aquela reação que é usual das crianças, né? Muitas vezes a criança, quando tem alguma coisa que incomoda, ela grita, né? Então, a gente pode trabalhar com as crianças outras formas que não seja gritar, para a gente resolver os nossos desafios, as coisas que não dão certo, né? E a gente também pode trabalhar quando é legal gritar. Por exemplo, se eu estou num show, legal, estou lá, empolgada, vou gritar. Se eu estou num jogo, né? Aí as crianças podem ver outros momentos que a gente pode gritar. Alguém vai atravessar a rua e não viu o carro, grita para, né, para ajudar, para auxiliar, né? Mas na sala de aula, será que é legal gritar? Então, essa questão eu coloquei para os meus alunos também no projeto de regras, né? Será que é legal ficar gritando? A gente consegue se concentrar? A gente consegue ouvir bem o outro quando tem muita gente gritando ao mesmo tempo? Então, eles foram começando a se dar conta, né, que essa questão de todo mundo gritar, ou todo mundo falar ao mesmo tempo, e falar muito alto, acaba gerando várias coisas, dor de cabeça, não conseguindo acompanhar a aula,
Então, isso tudo num diálogo que foi feito depois da historinha e a partir de um trabalho com ela, né? Onde eu pedi para eles desenharem situações que eles tiveram vontade de gritar, o que eles sentiam naquele momento. Então, eu fui trabalhando os sentimentos deles ao longo de um tempo, né? Para contar essa história, eu vou ter que tirar aqui o microfone para mostrar, eu usei essa boneca aqui, ó, que é uma boneca que fica no corpo, né? E que na medida tu põe a mãozinha dela, né? E põe os pés. E na medida que tu tá andando pela sala, ela vai se movimentando junto, a Rita, tá? Foi uma colega minha que fez, tem essas habilidades que eu não tenho. Então, essa historinha de leite que eu trouxe para vocês e que estava dentro do meu projeto de regras. Voltou o microfone, vocês estão me ouvindo? Porque às vezes quando tira e coloca, não se ouve. Estão ouvindo bem? Sim, tá bem clarinho, professora. Ah, porque às vezes quando vai e volta essa coisa do microfone, não se ouve bem. Então, assim, quando a gente vai contar a história, a gente pode usar vários recursos, né? Pode ser o fantoche, pode ser o próprio livro, pode ser o data show. Aqui ela ficou um pouquinho invertida, porque eu escaneei há pouco, não coloquei ela na ordem certa. Então, a gente pode usar o varal, várias formas para trabalhar, né? Que a gente chama de metodologias, né? Então, o que eu falei para vocês? Que na sala de aula é importante organizar o planejamento e usar várias, diversas metodologias para trabalhar as mesmas questões. Ou seja, diversos ângulos, né, de trabalhar as questões que a gente se coloca. Agora eu vou continuar, então, mostrando para vocês o projeto que eu comecei a trabalhar na aula passada e que não deu tempo da gente terminar. Então, eu coloquei para vocês na aula passada que a turma, né, era uma turma que desafiava bastante os limites, que não entendia o porquê de regras. Hoje em dia, a gente trabalha muito a questão dos combinados, né? Mas, nesse caso, eram regras mesmo, porque eu queria retomar com eles a questão das regras na sociedade, tá? Então, já tinha tido o problema tinha sido levantado, que era a questão das relações, a gente já tinha formulado o propósito, e aí, essa etapa aqui, essa etapa que a gente chegou, que era de formulação do propósito. Então, todo projeto ele tem 3 perguntas básicas. O que a gente quer fazer, para que a gente quer, né? Isso, e como é que a gente vai se organizar para isso, tá? Então, minha apresentação, vou ter que ir de novo. A minha internet não está boa, ela está trincando. Vamos lá, vamos ver se agora não vai. Então, isso se chama plano cooperativo, tá? Que a gente faz junto com as crianças. Então, essa ideia de que a criança também faz parte do planejamento. Ele não é no projeto, o professor não faz isolado o planejamento, ele faz junto com as crianças. Então, o que queremos? Estudar como surgiram as regras e onde e quando elas são importantes, né? E, na verdade, inicialmente eles achavam que as regras não eram importantes para nada, né? Então, para que a gente queria? Exatamente para saber mais sobre as regras e para a turma, né? Poder ser melhor, estudar mais, aprender, conseguir conversar na rodinha, que era uma sistemática que eu fazia todos os dias, né? E ir bem nos passeios. Então, na verdade, o motivo que mais, né, mobilizou a turma foi poder ir nos passeios, que eram muitos passeios naquela época, organizados, né, pela prefeitura, para que essas crianças tivessem a oportunidade de conhecer um museu, um cinema, uma exposição de artes, coisas que eles nunca tinham participado, né, naquela realidade. Então, como é que iremos fazê-lo?
estudando nos livros, conversando com outras pessoas e vendo se tem regra ou não em outros lugares. Então, vem o que a gente chama de desenvolvimento, que, no caso, foi ao longo do ano, não foi só num mês, a gente foi fazendo aos poucos. Então, numa semana eu trabalhava alguma coisa, uma história, por exemplo, a Moça da Rita, na outra semana a gente trabalhava partindo da fala de um aluno, partindo de um jogo sobre regras, tá? Então, a gente fez um trabalho conjunto com a professora do SOI, né, que me ajudou nesse trabalho, a professora de artes, o professor de educação física, né? E a gente fez, então, uma pesquisa nos outros espaços, né? Tanto no loteamento lá, Cavalhada, onde eles moravam, como em outros espaços. E nós estudamos um livro de literatura infanto-juvenil, que falava desde quando começou a humanidade, lá nas cavernas, como é que eram estipuladas regras, e depois, na Idade Média, enfim, ele ia fazendo todo um histórico sobre as regras. Nós também pegamos tirinhas, né, imagens de um livro, O que Fazer, falando sobre convivência, né? Que eram desenhos de o que a gente faz em cada situação. E eu fui dividindo nos grupos, né, para eles analisarem essas situações, tá? Então, o que você faria se, ali em cima está escrito, se a professora mandasse você ficar em silêncio, mas todo mundo estivesse conversando, né? Se alguém inventasse uma coisa feia a seu respeito, alguma coisa que não fosse verdade, se alguém soltasse um pum ao seu lado, né? E isso era uma coisa que acontecia bastante, né, dentro da sala de aula, daí já era uma confusão lá, onde, na realidade que eu vivenciava. Então, eu peguei situações que aconteciam muito lá, né? Se um valentão tivesse querendo bater num outro menor. Então, eles discutiam nos grupos e registravam essa discussão, né? Se achasse, por exemplo, material no chão, lápis de cor ou qualquer outra coisa, né? Então, alguns diziam, achado não é roubado, quem perdeu é que está errado, uma coisa assim. E a gente começou a conversar sobre isso, mas será que isso não tem um dono? Como é que vai se sentir o dono sem aquele material? Será que a gente não pode pedir emprestado em vez de pegar o material? Então, toda uma discussão que envolve regra e envolve ética, né? Do ser humano. Né? E a gente registrou todas essas discussões em lâminas, né? Na época se tinha retroprojetor, que ele projetava as lâminas. Eu acho que isso não é muito do tempo de vocês, né? São mais jovens, né? Hoje já tem o data show. Mas naquela época eu usava muito na sala de aula o retroprojetor. E eles achavam mágico, porque era uma luz que projetava aquela lâmina que tu colocava, né? Hoje em dia tem muitas escolas que têm um retroprojetor ainda, né, guardado. E nada impede que a gente use ainda, até para fazer desenhos em lâminas, do que eles acharam projetar, eles acham o máximo. Textos que eles construam, enfim. E aí veio, dentro desse desenvolvimento, os livros de literatura infantil, né? Todo um trabalho. Então, tinha um chamado Burrinho Amarrado, né? Que falava de uma menina que estava sempre de mau humor, né? Então, para a gente poder conversar também sobre esses sentimentos. Se alguém está sempre de mau humor, é legal estar perto dessa pessoa, é legal ter essa pessoa na sala de aula sempre mal-humorada, enfim. O Rita Não Grita, que eu acabei de contar para vocês. Pinóquio, o Fracote e Janjão o Fortão, né? Porque nesse livrinho de literatura, na verdade, né, o Pinóquio, que era o mais fraco, acaba ganhando do Janjão, que era o fortão, né? Quando eu mostro a capa, todo mundo diz que quem vai ganhar no final a discussão, que eles se metem numa discussão, é o Janjão. Então, todos eles diziam, eu fiz o Janjão e o Pinóquio em tamanho real, e o desenho, né? Usando aquelas caixas, né, de televisão e de geladeira para poder fazer no papelão, e levei para aula. E todos apostavam que o Janjão ia ganhar a discussão.
quem ganha é o Pinote, porque ele aprende a usar a inteligência e não a força para ganhar a discussão. Então, o que começou a acontecer? Muitas vezes na sala de aula, alguém gritava e falava, ó, já tá que nem a Rita. Ou alguém queria bater, ó, já tá que nem o Janjão. Então, essa coisa da literatura poder também ajudar a lidar com os sentimentos, com as atitudes, enfim. Trabalhei também poesias, por exemplo. Essa Brincando de Não Me Olhe, né? Não me olhe de lado que eu não sou melado. Não me olhe de banda que eu não sou quitanda. Não me olhe no meio que eu não sou recheio. Não me olhe na janela que eu não sou panela. E assim vai. Vai rimando uma brincadeira, né? Do Não Me Olhe. Depois eles inventaram também uma rima, né? Eles botaram Não Me Olhe no braço que eu não sou palhaço. Foi uma rima que eles inventaram. Então, mas brincando sobre isso, eu comecei a perguntar também para eles como é que eles não gostavam de ser olhados, né? Que jeito que eles não gostavam de ser olhados. E depois, que jeito que eles gostavam de ser olhados. Então, a gente fez lá cortinas de poesia sobre o Mioli, como é que eles gostariam de ser olhados, e colocamos na sala de aula, tá? Então, a gente fez teatro sobre sentimentos, né? Apresentamos essas coisas todas. Também trabalhei com filmes, né, que eles que trabalhavam essa questão das leis, das regras de convivência. Por exemplo, um filme antiguinho, mas bem interessante, Chilo, o Meu Melhor Amigo. Falava de um cachorro, né, um menino que tinha um cachorro, e o pai do menino, ele era alcoólatra, ele bebia, acabava batendo no menino, batia no cachorro. Era um sofrimento, era um drama, né? E numa fala ali desse personagem que era o pai, ele diz: homem que é homem tem que saber usar uma arma. Eu peguei essa fala e levei para a discussão deles, né? Porque nessa comunidade era muito comum se ter armas, como eu relatei na aula passada, tinha tiroteios, tinha muita gente que era do tráfico, então essa questão era uma coisa corriqueira para eles, né? E aí eles chegaram a uma conclusão que é o homem e sabe conversar, né? Ali está quem disse isso, que foi o Fabiano, né? Fez essa fala, né? E o outro, o Adriano botou o homem que é homem não precisa usar uma arma, tá? Então eles foram discutindo em grupo e registrando a discussão deles. Aí nós fizemos todos um trabalho também, professor de educação física, trabalhou capoeira, aqui eles estão jogando capoeira, né? E as regras da capoeira, né? Que regras que se tem na capoeira, no futebol, todos os esportes têm regras também, a gente não pode participar se não seguir as regras, né? E a gente foi vendo que nos outros lugares tem regras, na sala de aula também tem que ter. E essa foto ali foi significativa para mim, porque a gente foi de novo ao centro de Porto Alegre, de novo a um cinema, e ninguém sumiu, ninguém se perdeu, todo mundo seguiu as regras, né? Ali, eles, na sala de aula, já cumprindo as regras, conseguindo, por exemplo, eu tinha a hora do brinquedo livre, onde eles podiam escolher um brinquedo, eles podiam escolher um livro, né? Lá atrás eu tenho a Melina, que tem síndrome de Down, né? Tinha na época, e no início eles chamavam ela de louca, enfim, tinham toda uma série de preconceito, e ao longo do trabalho do projeto de regras, eles foram aprendendo a respeitar essa diferença, ver que a Melina conseguia algumas coisas melhor que outras, né? Que ela tinha as suas, digamos, limitações, mas que ela conseguia acompanhar a turma em várias coisas, e coisas que ela até era melhor que a turma, no geral. Então, ali eles estão lendo, tem o menino que está ao lado está lendo para a Melina, né? Porque ela ainda não lia e não escrevia, né? Eles jogando. Então, a avaliação se deu desse projeto, a gente ia avaliando, ia vendo, a gente está conseguindo cumprir mais as regras, como é que está o nosso momento de rodinha, como é que está o nosso momento de brinquedo livre, como é que está o refeitório, porque no refeitório, no início do ano, era um horror, eles se jogavam comida, não conseguiam sentar, não conseguiam comer,
seguidamente dava brigas, né? Então, a gente foi fazendo essa avaliação, tá? De cada momento da sala de aula. Então, ali está o refeitório, e ali é um passeio que a gente fez também, numa fazenda, onde todos conseguiram brincar sem brigar, o que para a gente era um avanço bem grande, tá? Aqui são os conselhos de classe. Então, eles conseguiam participar dos conselhos de classe, percebendo o que eu já melhorei, o que eu já avancei, né? Eu já sei as letras, eu já sei os números, eu já sei isso, eu já consigo cumprir a regra. Então, uma avaliação no geral, eles escreviam, desenhavam sobre o processo deles, tá? E aí, a culminância desse projeto, que foi lá no final do ano, né? Eles escreveram um livrinho, né? Como nossa turma era no início do ano, como é que ela está, né? Agora no final, o que aprendemos e o que nos ajudou a aprender. Então, nesse livro coletivo que a gente escreveu, né, coletivamente, eles chegaram a uma conclusão que sem as regras eles não conseguiriam aprender. Ali eles organizaram toda uma apresentação de dança, né? E fizeram um convite para as pessoas da escola que foram sentar e apreciar essa apresentação. Eles também declamaram poesias, teve a exposição de obras de arte que eles foram fazendo ao longo do ano, lá na aula de educação artística, né? Então, essa foi a culminância, assim, todo projeto ele tem um fechamento. Mesmo quando é um estágio, que são pouco tempo que vocês fazem, por exemplo, na pedagogia, sempre tem uma atividade de fechar, onde eles podem conversar sobre o que eles aprenderam nesse período. Tá? E aí teve toda a exposição e teatro também, né, de uma história de literatura infantil. Então, o que teoricamente a gente pode tirar disso, né? Aqui eu vou trazer basicamente o que a Josette Jolibert, né, fala, né, e que está lá, né, no texto que eu coloquei para vocês lerem, né? Então, a vida cooperativa e pedagogia de projetos. Fazer viver uma aula cooperativa é efetuar uma escolha de educador. Significa acabar com o monopólio do adulto que decide, recorta, define ele mesmo as tarefas e torna asséptico o meio. Ou seja, eu não escolhi sozinha as tarefas. Eles ajudaram a, né, organizar. Claro que eu organizei o repertório de histórias, né? Às vezes eu levava 4 histórias. Vamos escolher que vocês querem ouvir hoje, que eu vou contar 4 histórias sobre a mesma temática, por exemplo, né? Mas eles participaram. É fazer a escolha de um processo que leva a turma a se organizar, a dar-se as regras de vida e de funcionamento, gerir seu espaço, seu tempo e seu orçamento. Aqui, orçamento é no caso de projetos que envolvem aqueles projetos de empreendimento, por exemplo, eu quero montar uma horta, né? Eu preciso de dinheiro para isso. Eu quero montar uma biblioteca na sala de aula, um cantinho de fantasias. Ou eu preciso de dinheiro, ou eu preciso arrecadar essas coisas. Então, eu preciso organizar isso. Eu posso ter projetos mais a longo prazo, né, que vão pensar nessa organização mais de orçamento também. Para conseguir tal empreendimento, tem de escolher, implementar, regular, discutir, criticar e viver. Então, não adianta discutir se deu certo o projeto só lá no final do ano. Por exemplo, a gente ia discutindo ao longo. E aí, aquelas semanas que, por exemplo, deu mais briga, que não deu tão certo, né? O que a gente pode fazer para na semana seguinte estar melhor, para funcionar melhor a nossa aula, tá? Engajar-se, então eles perceberam que para as coisas funcionarem, eles tinham que participar também, responsabilizar-se, realizar, comentar e avaliar. Então,
O projeto que eu mostrei para vocês aqui de regras, ele é um projeto referente à vida cotidiana, as coisas do dia a dia da escola, né? Mas muitas vezes o professor na escola acaba não trabalhando isso, ele só coloca lá um monte de regras, não pode dizer palavrão, não pode isso, não pode aquilo, né? Tudo não pode, né? Mas imposto, né? Então, é diferente eu discutir as regras. Por quê? Por que tem essa regra, né? Porque a regra de não gritar, então foi discutido, né? Se todo mundo grita ao mesmo tempo, a gente não consegue produzir, aprender, enfim. Os projetos referentes à vida cotidiana abrangem todas as decisões relacionadas à existência e ao funcionamento da vida de uma coletividade de crianças e adultos, nesse lugar especial, a escola, né? Organização do espaço, do tempo, das atividades, das responsabilidades, das regras de vida, etc. A gente também pode discutir o próprio espaço da sala de aula, né? Como é que a gente vai organizar esse espaço? A gente pode ter cantinhos, né? Cantinho do brinquedo, cantinho, né, com um tapetezinho para eu fazer a leitura, né? Então, a gente pode estar organizando isso. E até, por exemplo, na nossa aula tinha esses cantinhos. A gente teve que mandar um bilhete para a turma que usava a nossa aula, a mesma sala de aula, de tarde, para que eles pudessem respeitar esses campos, se quisessem usar também, né? Mas não rasgando livro, enfim, essas coisas todas. Então, os projetos de empreendimento são projetos de atividades complexas em torno de uma meta definida, uma certa amplitude, organizar o pátio ou o campo de criação de animais, organizar uma exposição ou uma excursão, instalar e administrar a biblioteca da escola ou da aula, etc. Então, são projetos maiores. Tá? Então, esse é um exemplo de projeto empreendimento. Alguma coisa que vocês gostariam de comentar até agora, ou dúvida? Não? A mim não, professora, tá bem entendido aí. Tá bem. Então, vamos lá. E eu vou para um outro tipo de projeto agora, realizado na mesma turma, tá? Só que é um projeto mais específico para trabalhar um conhecimento mais específico, tá? Então, esse projeto, ele durou 13 meses. Na verdade, ele era um projeto coletivo. Era para ser um projeto sobre a questão do lixo, porque a gente percebia que tinha muito lixo nas ruas, enfim, em torno da escola. Então, a gente fez toda uma problematização que foi coletiva, toda a escola fez a mesma atividade, cada turma num dia, para problematizar isso, para ver se a gente conseguia trabalhar coletivamente. Com a minha turma, não deu muito certo, a gente acabou indo para outro tipo de projeto. Mas eu já vou mostrar aqui para vocês entenderem. E por que eu digo isso? Não deu certo, mas, na verdade, não deu certo para o que eu queria trabalhar. Mas foi importante para a turma, por quê? Porque acabou sendo um projeto muito significativo para essa turma. Nasceu do interesse deles. Então, todo o projeto ele tem que nascer do interesse da turma, tá? Vou compartilhar aqui. Esse aqui é o complexo temático da escola, tá? E o projeto que eu desenvolvi foi o projeto Morro do Osso, tá? Deixa eu situar primeiro a questão da escola, tá? Então, vocês leram lá o texto, tá? Lá na unidade de vocês sobre complexo temático. Então, uma forma de estruturar o currículo, uma forma de organizar o currículo. Então, o que está no centro do complexo temático da escola ali? Organização social e comunitária do loteamento Cavalhada. Então, isso era central para o nosso currículo. E era discutir essa organização diferenciada, porque, como eu falei para vocês, era um reassentamento, eles não estavam acostumados com aquelas casas, com aquele lugar, com aquela escola, era tudo muito novo na vida deles. E aí a gente começou a fazer pesquisas, né, com a comunidade, registrar falas,
Aí se alia o complexo temático ao tema gerador que vocês também leram lá, tem os textos sobre tema gerador. A gente ia anotando as falas que as pessoas iam respondendo na nossa pesquisa, né? A gente ia de casa em casa, né? Gravava a entrevista, depois transcrevia. Então, teve todo um processo que os professores fizeram de pesquisa com essa comunidade, tá? Então, a gente percebeu que a gente precisava trabalhar alguns conceitos com eles. Por exemplo, o conceito de transformação, né? Que eles tinham passado por uma transformação. Eles moravam em um lugar e estavam totalmente diferente. A questão do espaço, de se apropriar desse espaço, do tempo, porque onde eles moravam antes, assim, não tinha escola, não tinha essa questão do tempo, da regulação do tempo. A própria questão do trabalho, né? Porque por eles estarem reassentados e longe do centro, onde eles coletavam material para reciclagem, né? Que eles eram catadores, eles não tinham trabalho. Então, a gente trabalhou esses conceitos e ali as falas. Tem gente que se diverte com a violência. Por quê? Porque, como eu disse, um tiroteio para eles era um espetáculo. Eles iam para a rua olhar e quando a gente estava embaixo das mesas, eles estavam ali, né, olhando, né? Tem gente sem fazer nada, sem serviço, outra fala, né? Então, a gente foi anotando as várias falas, também a vila, suas casas estão diferentes, né? Então, e aí a gente foi pensando em todos os conteúdos que a gente poderia trabalhar, a qualidade de vida, a organização social, a questão da matemática, a questão da história. Então, a gente foi anotando tudo que a gente precisava trabalhar a partir desse complexo temático. Então, toda a escola se organizava para isso. Então, o incentivo foi um passo desse projeto, porque a gente queria trabalhar a questão do lixo. Primeiro, porque tinha muito lixo no entorno. Segundo, porque na semana, né, da pátria, a gente ia trabalhar a partir da reciclagem do lixo, fazer toda a nosso desfile a partir disso, né? Então, a gente fez esse passeio exploratório pelo loteamento Carvalhada, a gente foi observando tudo que existia, e eles foram escrevendo, né? Como é que são as casas, aí eles se deram conta, olha só, as casas têm número, e algumas pessoas mudavam o número aleatoriamente, colocavam o número na casa que mais gostavam, daí não chegava a conta de luz, não chegava por quê? Porque eles tinham trocado os números, né? Eles não tinham mais esse hábito de ter número na casa. Eles contaram que algumas pessoas até trocavam a casa, porque era tudo muito igual, não era que nem onde eles moravam, que eles moravam 2, 3, aí alguém tinha um filho, fazia um puxadinho aqui, fazia um puxadinho ali, eram casas muito padronizadas. E aí eu fui perguntando, e o lixo? Tem lixo na rua? Eles, não tem. Um monte de lixo, a gente tropeçando pelo lixo, eles não davam conta. Por quê? Porque aquele lixo fazia parte do cotidiano deles, né? Eles encaravam o lixo como uma coisa normal, né? Eles estavam acostumados lá na Caicaia, a morar no meio do lixo, a catar lixo, enfim. A gente fez uma maquete do loteamento e um painel das coisas que gostamos e não gostamos do loteamento. E aí, o que apareceu que eles mais gostavam? Era o Morro do Osso, que era o morro que tinha atrás ali da escola. A escola está ali, o morro está lá atrás. E eles queriam muito conhecer o Morro do Osso, porque algumas crianças nunca tinham subido, né? Então, porque tinha uma lenda que tinham índios lá em cima que matavam as pessoas, era uma lenda, né? Na verdade, ali não existia nada disso. E existiam bugios, existiam várias outros animais, né? Mas eles tinham essa lenda. Aí a gente resolveu, então, como a turma não se interessou pela questão do lixo, eu fiz a formulação do propósito. Então, o que a gente quer? Né? De tudo que estudamos sobre o loteamento, gostaríamos de saber mais sobre o Morro do Osso. Então, eles queriam mais informações sobre esse morro. Então, a gente fez todo aquele processo de colocar as perguntas, de colocar o papel pardo, botar o painel. O que queremos? Estudar o Morro do Osso. Para que queremos fazê-lo?
para conhecer o Morro do Osso, saber que animais e plantas existem lá. Por que vai ser um parque ecológico? Esse morro, que era atrás da escola, ele ia ser transformado num parque ecológico exatamente porque tinha animais, como bugios, animais que precisavam ser preservados. Então, eles viam isso como uma coisa importante, eles moravam perto de alguma coisa que era importante para a cidade. Como podemos ajudar a cuidar do Morro do Osso? Então, eles não cuidavam ali do loteamento, mas queriam cuidar do morro. Isso me pareceu uma coisa muito interessante. Como iremos fazê-lo? Fazendo um passeio ao Morro do Osso. Para isso, convidaremos as mães que quiserem ir e a professora volante. E tinham muitas mães sem emprego. Então, a gente pensou que poderia convidar alguma mãe até para subir, para ver como é que era o morro. E a professora volante era aquela que passava em várias turmas. Temos que escrever um bilhete, porque eles já tinham o hábito de escrever bilhetes. Porque, assim, como a maioria dos pais e mães eram analfabetos, eu costumava escrever com eles o bilhete, ler e dizer o que eles iam contar para os pais e para as mães, né? Hoje em dia ainda se tem muito bilhete que se dá na escola que a gente nem lê para a criança, dá, entrega para tua mãe, a criança não sabe nem o que tem no bilhete. Então é importante ler para a criança e tudo mais. Então, combinar como será o passeio, então, as regras do passeio, o lanche, como cada grupo vai registrar o que vir lá no Morro do Osso, né? Porque eu disse que cada grupo teria que dividir em grupos, registrar tudo que visse no passeio, né? Procurar livros que falem dos animais e plantas e chamar alguém que nos explique por que o morro é um parque ecológico. Aí nós subimos a primeira vez, né? Depois desse plano cooperativo, organizamos vários passeios. No primeiro, eu achei que eles não iam registrar nada, iam só brincar, correr, porque era um espaço legal e de lá se enxergava Porto Alegre inteiro. Mas, para minha surpresa, eles registraram muitas coisas, em grupo e individualmente. E aí nós construímos painéis sobre tudo que tinha lá, né? Nós fizemos também, como a turma de alfabetização, o alfabeto no do Morro do Osso. Então, o que eu vi lá com A? A árvore. O que eu vi com B? Borboleta. O que eu vi com C? Cobra, porque tinha cobra lá em cima, né? E depois disso a gente fez vários textos coletivos, histórias verdadeiras sobre o morro, coisa que existia lá no Morro do Osso mesmo. Existia uma pedra chamada Pé de Anjo, que parecia um pé mesmo, né? E as histórias que eram lendas, né, sobre o morro. Então, pesquisa em livros, trabalhos com filmes, né, principalmente documentário da SMAN sobre aquele local, a socialização das histórias, descobertas das pesquisas. Nós entrevistamos uma bióloga da SMAN, exatamente ela foi na escola para nos explicar, né, o que era, por que seria um parque ecológico, e depois a gente fez uma visita assessorada por ela. Ela foi explicando porque, por exemplo, a cobra não nos ataca, né? Ela, muito pelo contrário, ela foge da gente. Por quê? Porque a cobra, ela não enxerga, então ela sente, né, que a gente está se aproximando pelos nossos pés no chão, a vibração do solo, cheiro, uma série de coisas. A tendência da cobra é fugir da gente, não o contrário, né? E aí, no final, esse foi um projeto longo, eu só estou dando um geral do que foi feito no projeto. No final, a gente registrou falas de novo, que nem a gente faz no tema gerador, porque era um trabalho que também envolvia complexo temático, projeto de trabalho e tema gerador, tá? Então, algumas falas que eu achei significativas. Eu aprendi que não é legal matar passarinho, porque no início poucos que subiam para matar passarinho, né? E a gente fez todo aquele estudo por que o passarinho é importante para o meio ambiente, para a nossa vida, enfim. Estudamos os vários passarinhos que tinham lá, os tipos de passarinho. O outro aluno disse, tem uma coisa bonita onde moramos, o morro. Quer dizer, eles não valorizavam ainda o espaço deles, mas valorizavam lá o morro. Esse lugar, loteamento, pode até ser bom se todos se unirem e arrumarem tudo. Até na escola, uma aluna se deu conta
Aí ela se deu conta também da questão do lixo, né? De cuidar da escola, da questão de todo o lixo mais. Eu aprendi sobre os animais que estão lá, que a cobra não nos pega se a gente não mexe com ela, foi uma aluna. Nós conseguimos estudar bastante aquilo que combinamos, uma aluna. E para essa aluna foi muito importante, porque ela tinha o hábito da atividade, ela rasgava, ela botava fora, ela não queria fazer. Então, ela conseguiu participar de tudo isso. Eu já tinha ido lá, mas não tinha visto que era tão bonito. Isso uma mãe. Nesse dia que a mãe foi, nós voltamos e trabalhamos com mapas de Porto Alegre. O mapa localizava onde estava o Morro do Osso. E aí o aluno foi explicando para a mãe, que era analfabeta, como é que se lia o mapa, como é que a gente se localizava, onde é que a gente estava. Né? Então foi bem interessante. Eles participaram da aula de artes fazendo a maquete do morro sem brigar. E para a professora de artes foi bem importante isso, porque ela quase desistiu de dar aula para minha turma. Primeiro, porque eles tinham muita dificuldade de seguir regras no início. Segundo, porque eles tinham umas brincadeiras nada agradáveis. Por exemplo, eles colocaram um dia uma cobra morta dentro da bolsa da professora. A professora levou o maior susto. Né? Então, e aí, no final, para culminância, né? Escrita do que aprendemos sobre o Morro do Osso a partir de fotos, porque naquela época se tinha máquina mesmo, né, não se tinha celular, e eles nunca tinham tido uma foto deles. Então, a gente imprimiu as fotos e colocou na parede. Né? E construção de um livro, mutirão de limpeza do morro, retomada do que existe de bom e de ruim no loteamento e construção do projeto lixo. Aí sim eu consegui entrar no projeto, porque eles sugeriram um mutirão de limpeza do morro, né? E aí eu entrei no projeto da escola, né? Com 3 meses de atraso, né? Mas eu consegui entrar no projeto da escola. Então, aqui vocês podem ver que, na verdade, quando a gente começa um projeto, muitas vezes a gente não tem a noção de quanto tempo a gente vai demorar com esse projeto, né? Então, isso é uma das coisas que assusta um pouco o professor. Porque quando eu tenho meu planejamento, que não é um projeto, eu posso estipular, olha, ele começa hoje, vai uma semana, se eu vou fazer uma sequência didática, por exemplo, né? O objetivo mais específico, conhecer receitas ou conhecer poesias. Quando eu tenho um projeto assim, eu não sei quanto tempo as crianças ainda vão estar interessadas, ou ainda vão estar envolvidas. Então, esse projeto ele pode demorar mais tempo. E ele tem um caráter muito interdisciplinar. Eu trabalhei a questão da língua, mas trabalhei também muito das ciências, quando a gente estuda os animais, a flora, a fauna, né? Essas coisas todas, a gente está trabalhando muito a questão das ciências e também a questão da conscientização, né? Da preservação do meio ambiente. Alguma observação ou alguma questão? Para que série foi esse projeto, professora? Era uma turma de progressão. Naquela época, o que acontecia? As turmas de progressão, elas tinham crianças desde os 7 até os 11 anos, tá? Então, não era uma série, era uma turma multidisciplinar. Por quê? Porque a característica é eles não estarem alfabetizados. Então, eu tinha que trabalhar para que eles avançassem e pudessem ir para a turma normal, entre aspas, tá? Então, eram crianças que nunca tinham frequentado a escola, né? E que eu peguei esse desafio, que não foi nada fácil, né? De alfabetizar todos em idades diferentes, como se fosse uma turma antiga multisseriada, ou que tem ainda nas escolas do campus multisseriadas, tá? Mas, basicamente, era uma turma de alfabetização. Eles estavam aprendendo a ler e escrever. Ao final do ano, né, a maioria estava lendo e escrevendo. Menos a Melina, que era criança com síndrome de Down, que ela demorou mais de um ano ainda para aprender. Que legal, professora. Muito lindo o projeto. Obrigada. Agora eu vou mostrar para vocês como fica assim. Por exemplo, uma tarde de trabalho. Eu mostrei o projeto no todo, agora eu vou mostrar como ficaria uma tarde de trabalho neste projeto. Tá? Vocês vão fazer, então, o plano de aula de vocês. Então, para vocês terem uma ideia de como é que seria uma tarde de trabalho.
Primeiro eu vou mostrar uma semana, depois eu mostro uma tarde. Vou pegar aqui uma semana. Tá. Então, como eu enfatizei para vocês que esse projeto era um misto, né? Eu trabalhava os projetos, mas também trabalhava o tema gerador, e o tema gerador ele tem como característica trabalhar a partir de falas, né? Aí, para essa semana, eu peguei a fala de um aluno. Aí eu subo lá e mato passarinho, né? Ele contou que matava passarinho em uma das rodinhas, e eu peguei essa fala para tentar trabalhar o contratema, né? Nós temos o tema gerador e temos o contratema, que é a questão da valorização da vida, né? Como é que eu valorizo a vida? Como é que eu vou valorizar a vida de um passarinho, de um cachorro? Eles tinham muito hábito de bater nos animais e tudo, que muitas vezes a própria vida deles não era valorizada, muitas vezes eles apanhavam, morriam, muita gente morria em tiroteio, né? E eles diziam, amanhã dá 2 dias, ou seja, se morreu hoje, amanhã faz 2 dias. Então, essa coisa assim, para poder lidar com tanta perda, muitas vezes se proteger, né? Então, o primeiro momento desse dia foi uma rodinha. Daí, cada criança falou do seu final de semana livremente, não tinha a ver com o tema do dia. Uma disse que foi no Sensação, que era um clube que tinha lá perto, que não era para crianças, mas alguns frequentavam. Outro disse que foi na casa da avó, outro comentou que teve tiroteio, outro comentou que o pai da mãe foi preso, ou seja, o avô. E outros disseram que jogaram bola. Então, vocês veem assim como uma realidade bem difícil, né? Uma situação bem difícil, onde tem a questão de pessoas presas, de tiroteio, enfim. No segundo momento, a proposta de trabalho, né, seria eles, de forma oral e por mímica, né, falarem o que existia de vivo no loteamento e o que eles gostavam, né, que tinha de vivo. E aí algumas crianças imitaram borboletas, outras passarinhos, outros cachorros, e uma criança imitou carro, porque ele achava que carro era vivo, já que se movimentava. Então, essa questão a gente até discutiu o que é um ser vivo, o que não é vivo, né? No terceiro momento, trabalho em grupo, daí heterogêneos, eu misturei crianças que já sabiam ler, crianças que ainda estavam em processo, né? Sobre o que foi feito na mímica, discutindo a importância desses seres vivos na vida da gente. Então, eles tinham que desenhar e escrever sobre isso. Depois, no quarto momento, socialização do trabalho para o grande grupo. Então, eles apresentavam. Daí tinha merenda, recreio. Por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Porque no plano de aula de vocês tem que ter tudo isso. Por exemplo, no primeiro momento, eu vou fazer uma fila, vou fazer uma rodinha. O que eu vou fazer no primeiro momento da aula? No segundo. Vai ter lá no meio o recreio. Sempre tem a merenda, sempre tem o recreio. No sexto momento, oficina de matemática, né? Que foi uma oficina, porque não necessariamente, porque eu estou trabalhando no projeto Morro do Osso, que eu preciso fazer 2 borboletas mais 2 borboletas, ou seja, não tem que ser uma coisa artificial. Eu posso fazer a matemática, por exemplo, separada do projeto. Nem tudo precisa estar dentro do projeto, senão fica cansativo, tá? Então, eu fiz uma oficina de matemática que eram jogos nos grupos ali para a construção da questão do número. A gente fez depois o registro no caderno e sistematização do jogo. No sétimo momento, copiar o tema de casa, eu dava tema sempre. É importante tema? Desde que não seja uma coisa cansativa, que a criança possa fazer, né, ou participando com a família, ou sozinha, né? Nesse caso, eu pedi que eles pesquisassem o que tem de vivo no loteamento que você acha importante, para perguntar para o pai, para a mãe, para o responsável, essa questão, o que eles achavam de importante ali, né? E aí veio muito a questão do cavalo, que alguns tinham cavalo, essas coisas assim. A avaliação da aula, como é que foi nossa aula, e o brinquedo livre, que era um momento da rotina, né? Na terça, né, dentro da mesma sequência, primeiro momento, rodinha, temática livre e a socialização da pesquisa. Então, eles trouxeram os resultados da pesquisa.
No segundo momento, trabalha em grupos heterogêneos de pesquisa sobre passarinhos e borboletas, né? Então, eles iam pesquisar sobre os tipos de passarinhos, sobre as borboletas, né? E registrar no álbum. Terceiro momento, trabalho em folha mimeografada. Hoje em dia a gente usa folha xerocada, né? Com nomes de animais para completar por níveis, né? Então, eles iam completar borboleta, faltando B, ou né, a letra inicial, a letra final, dependendo do nível, tá? Quarto momento, planejamento do trabalho de campo para observar os animais pesquisados. Quinto momento, gincana de letras móveis com nomes de animais que existem no loteamento em Porto Alegre. Eles tinham que montar, o grupo que montasse mais rápido o nome do animal ganhava ponto, tá? Registro no caderno. Sexto momento, sempre avaliação da aula. E sétimo momento, brinquedo livre, tá? Então, isso são 3 dias de trabalho, uma sequência de 3 dias de trabalho, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma tarde especificamente de trabalho nesta turma. Por quê? Mais uma vez, por causa do nosso plano de aula que vocês vão fazer. Então, vocês têm que mostrar todos esses momentos de trabalho no plano de aula de vocês. Deixa eu separar aqui. Então, uma tarde. Então, eu sempre fazia assim, eu planejava a semana, né? O que a gente vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. No estágio, na Unipampa, funciona assim também. Vocês fazem um planejamento geral, primeiro do projeto, e depois vocês vão fazer aquele planejamento semanal. O que eu vou fazer? Um quadro, né, semanal. O que eu vou fazer em cada dia da semana? Coisas gerais, para depois fazer o plano de aula, tá? Então, na segunda, por exemplo, modelagem de animais com a massa feita pela turma. A gente tinha feito uma massinha de modelar da turma e a gente fez alguns animais que tinha no Morro do Osso, tipo sapo, lagarto, joaninha, essas coisas assim. Bingo dos animais, colocar na ordem alfabética as palavras do bingo, porque era uma turma de alfabetização, relatório do jogo, né? Quantificação do número de letras e ilustração das palavras do bingo, né? Pesquisa na sala de informática porque o sapo é frio, que foi uma pergunta das crianças, por que o sapo, quando a gente toca, ele é frio? E jogos livres, isso na segunda. Na terça, socialização das descobertas da pesquisa, construção de texto coletivo com o resultado das pesquisas que tinham sido feitas no dia anterior, jogo de trilha de matemática para trabalhar a adição, registro do jogo no caderno e brincadeira dirigida no pátio. Então, vocês percebem, assim, que num dia de aula, né, quando vocês forem programar a aula de vocês, isso é importante, eu tenho que trabalhar um pouquinho de cada campo do saber. Eu trabalho um pouco do português, aqui no caso, quando a gente trabalha com textos, né, um pouco da matemática, um pouco do corpo, com brincadeiras, enfim. Na quarta, oficina de matemática, música do Sapo Cururu, então eu trabalhei com uma música, reorganização da letra da música, eu peguei e recortei toda a letra, eles tinham que reorganizar, pesquisa em grupos sobre lagartos, relatório da pesquisa e apresentação em grupos, e aula de educação física, que era capoeira, tá? Então, todos os momentos ali. Depois, na quinta-feira, texto sobre terrário, né? Que aí era um texto explicativo de como se faz um terrário, porque a gente ia construir um terrário em sala de aula. Elaboração das etapas da construção de um terrário pela turma, começo da construção do terrário, a gente começou, porque um terrário não se termina num dia, problemas matemáticos envolvendo adição e subtração e brinquedo livre. Vocês percebem que todo dia eu colocava brinquedo livre, porque para essa turma era importante, eles não tinham tido espaço para brincar.
eles desde muito cedo ou cuidavam dos irmãos menores, ou batiam carteira no centro, ou trabalhavam. Então, eles não tinham esse espaço de brincadeiras, então, para eles era muito importante. Eram brincadeiras que eu também mediava, que eu brincava junto, né? Finalização da primeira parte da construção do terrário, na sexta, gincana de letras móveis para montar o nome dos animais, né? Leitura em varal do livro Uma Joaninha Diferente, que é um livro que trabalha as diferenças. Jogo de multiplicação das joaninhas, daí um jogo de matemática que tinha a ver com as bolinhas da joaninha, né? Cópia do tema de casa e brinquedo dirigido no pátio. Então, eu alternava entre o brinquedo livre e o brinquedo dirigido no pátio. Tá? Então, isso uma semana de trabalho dentro do mesmo projeto. Tá? Agora vamos a uma tarde de trabalho, né, nesse projeto. Eu já volto para isso, eu estou tentando abrir aqui. Consegui. Deu uma travadinha aqui no meu computador. Alguém levantou a mão? Ouviu um barulho? Não? Sim, fui eu, professora. Diga, Júlia. No caso, esse que a senhora fez foi uma sequência didática. Sim, foi uma sequência didática dentro de um projeto, tá? Sim. Foi uma semana. O projeto de quando vocês estiverem em estágio, também vão ter a mesma questão. Vão ter um projeto geral, regras, sentimentos, meio ambiente, alimentação, um projeto geral, e dentro desse projeto vocês vão ter eixos, que são sequências didáticas, tá? E vão ter o plano de aula, que é o que eu vou mostrar agora. Tá? Então, esse projeto, na verdade, ele envolveu tudo. Ele começou lá num complexo temático, teve um tema gerador, teve o projeto e teve a sequência didática, né? Normalmente, o planejamento mais elaborado, ele tem todas essas questões. Mas por que eu escolhi este planejamento e não outro para vocês? Eu trabalhei até 2014 em sala de aula com crianças, né? Eu trabalhava num turno no ensino superior, antes de trabalhar na Unipampa, e outro turno com crianças, né? Em 2014, quando eu entrei na Unipampa, que eu não trabalhei mais em escola porque é dedicação exclusiva. Por que eu não escolhi outro relato, que tem vários, de várias turmas diferentes? Porque esse contempla tudo que a gente está estudando, o complexo temático, o tema gerador, o projeto de trabalho e a sequência didática, tá? Então, foi por isso que eu escolhi esse. Em outras escolas que eu trabalhei, elas não trabalhavam com complexo temático, nem com tema gerador. Então, eu fui obrigada a fazer os meus projetos sozinha, de forma isolada. O máximo que eu peguei em outras escolas era o projeto de alimentação, que nem era projeto, porque, na verdade, não tinha uma questão das crianças, seria uma sequência didática, mas as escolas chamavam de projeto. Muitas vezes eu já trabalhei em escola que chamava o projeto de São João. E diz que projeto tem São João, é uma sequência didática, não tem nada para descobrir ali, né? A não ser que as crianças queiram saber a origem, enfim, tem alguma curiosidade, né? Projeto Páscoa, o que tu tem? Não é um projeto, é uma sequência didática. Então, o projeto ele tem que partir de algo para construir, conhecer, tá? Bom, vamos a uma tarde de trabalho, então, nesse projeto que seria um plano de aula, tá? Então, nossa tarde de trabalho, a rodinha de conversa, foi o nosso primeiro momento com tema livre. Então, a aula se divide em momentos, tá?
No segundo momento, conversa sobre o que vimos de diferente na última vez que fomos no Morro do Osso. Né? A gente foi várias vezes, registrou todas elas. Data e rotina da tarde. Então, eu sempre colocava a data no quadro e toda a agenda da tarde, o que a gente ia fazer naquela tarde. Então, em grupo, fazer modelagem dos animais e pequena ficha de descrição. Por exemplo, modelar o ouriço, que a gente viu lá, gavião, que tinha lá em cima, lagarto, sapo de cova. E aí, uma fichinha descrevendo como é que era cada desses bichinhos. Por exemplo, o sapo de cova, ele é verde, mas tem uns pontinhos amarelos. Ele é um sapo diferente. Depois o bingo com palavras registradas nas visitas. Então, eu fiz a cartelinha do bingo, dei uma cartelinha para cada um. Então, cartelas diferentes. Por exemplo, numa tinha sapo de cova, lagarto, jararaca, sabiá e figueira, que eram coisas que se achavam lá em cima. No outro, gavião, serpente, canela, ferrugem, que era um tipo de árvore que tinha lá, perereca e bugio. Então, eu ia sorteando as palavras, eles iam marcando, bingava quem conseguisse completar primeiro. Depois eles contavam o número de letras das palavras, colocavam ao lado, então todas as atividades de alfabetização. Aí veio o recreio, né? Aí eles tinham que recortar as palavras do BIM, separar as palavras de várias maneiras. Então, posso separar pelo número de letras, as menores e as maiores, pela letra inicial, pelo campo semântico, o que é animal, o que é árvore. Então, várias maneiras de eu separar as palavras. Depois, organizar as palavras na ordem do alfabeto. Então, aí eu organizava na ordem e ia colando, aí num papel pardo grande. Aí, cada um teria que fazer o desenho de cada palavra, né? E aí, colocaram ao lado de cada palavra um número de letras, lá no papel pardo. Um papel pardo que eu botei no chão e foi colando as palavras para fazer, assim, um alfabeto. A gente foi para a informática, que era uma sala organizada para pesquisar. Hoje em dia a gente nem precisa ir para a informática, tem o celular. Não tem cada um não tem o seu, pode ser em dupla, tá? Ou em trios. Lá no caso eles sentavam em trios porque não tinha um computador para cada um. Em trios tentar responder a pergunta do Robson, porque o sapo é frio. E depois jogos educativos livres. Então eu alternava, às vezes era brinquedo livre, às vezes era jogo. Tá? Então, essa é uma tarde de trabalho. Então, como se fosse um plano de aula. Alguma dúvida até aqui, gente? O nosso plano de aula, professora, é para ser assim, né? É uma tarde de trabalho? É uma tarde. Ou uma manhã, tá? Tá. Vocês vão fazer uma tarde ou uma manhã do plano de aula de vocês, tá? E eu até vou aproveitar e vou mostrar agora, então, um relatório para vocês de estágio, né? E onde tem os planos de aula, para vocês verem, então, a estrutura deste plano de aula. Vou pegar. Professora, só uma pergunta. Esse plano que nós vamos fazer, ele tem que ser assim, a senhora vai colocar algumas regras para a gente fazer, ou pode ser do jeito que a gente sabe, ou já aprendeu, ou tem que ser igual a esses aí? Tá. O plano de aula, ele vai seguir alguns princípios de qualquer plano de aula. Ele tem que ter os objetivos. Primeiro, a turma, tá? Para quem vocês estão fazendo esse plano de aula, é segundo ano, é terceiro ano, é quarto ano, é EJA. Então, vocês vão escolher uma turma, uma temática, como eu disse para vocês. Alguma temática que vocês querem trabalhar, animais, meio ambiente, sentimentos, tá? Depois, vocês têm que ter o objetivo geral e os específicos, né? O que eu pedi para vocês? Trabalhar com alguma coisa de literatura infantil ou música, vocês vão escolher. E aí vocês vão desenvolver aquele plano de aula de vocês, tá? Então, ele tem essa estrutura. Tem que ter os objetivos gerais, né? Os específicos, e os momentos, o desenvolvimento todo, a avaliação final da aula. Então, isso é aquela, digamos assim, estrutura básica que a gente viu lá no texto, planejamento em busca de caminhos. Então, tem que ter essa estrutura básica. Eu vou mostrar num relatório agora para vocês um pouquinho desta estrutura básica.
Aqui. Vem aqui para botar ele. Esse relatório eu já coloquei no Moodle, tá? Vocês vão poder olhar lá. Então, no estágio, geralmente a gente faz todo um plano de trabalho, né? A gente vai escolher uma temática, a gente tem os princípios norteadores. A gente vai trabalhar o lúdico, o letramento. São os princípios que vão orientar a prática de vocês, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia geral. Aí, geralmente, a gente tem um fio condutor, tá? Que é a temática, tá? Aqui, no caso, essa aluna, a Liz, ela escolheu identidades propiciando reflexões. Então, ela fez a justificativa por que ela escolheu essa temática, né? Foi no momento de pandemia, né? Então, foi um momento que era preciso trabalhar a questão da identidade das crianças. Essas crianças estavam no primeiro ano, mas não se conheciam. Então, ela fez toda uma justificativa ali, tá? E aí vem o quadrão, que é aquele que eu falei para vocês. Tem objetivos, metodologias, recursos. O que eu vou usar dentro disso? Eu tenho uma contação de história, então como é que eu vou contar? Vai ser no notebook? Vai ser com livro? Vai ser como, tá? Então, tem os eixos que são as sequências didáticas, na verdade. Não vou mostrar aqui parte por parte, que não é o nosso objetivo do momento, eu vou direto para o plano de aula. Então, depois que no relatório de estágio sempre tem uma reflexão sobre a prática, né? Que o estagiário vai pensar como foi aquela prática. Então, ali pode ter fotos, né, de como é que ele fez a prática, tá? Os materiais que usou, e assim vai. Aqui ela usou jogos, e lá nos anexos, então, que vai o plano de aula. Aqui um plano de aula. Plano de aula número 1, tá? No caso dela. Aqui vocês vão botar os dados de identificação no plano de aula de vocês, claro. Vocês não vão ter escola, a não ser aquelas que já trabalham. Quem trabalha no PIBID, quem já tem a sua sala de aula, pode colocar a escola. Mas quem não tem, não vai colocar o nome da escola. Você vai botar a turma, no caso, o primeiro ano, tá? O tema, né, que ela botou nós em nossas casas em tempo de pandemia, né? Vocês vão escolher a temática, vai ser identidade, vai ser sentimento, vai ser, enfim, vocês vão escolher a temática de vocês, o nome de vocês. Aqui ela botou, então, os objetivos. Objetivos gerais: propiciar momentos de conhecimento e reflexão sobre as novas realidades em nossas casas em tempo de pandemia, tá? Então, esse o geral, ele é mais amplo, tá? No caso do plano de vocês, vocês podem olhar a base também para pegar esses objetivos. É que ela fez os objetivos dela, mas aí é toda uma proposta de estágio, que tem orientação, orientador ajuda. Como vocês estarão fazendo sozinhas, vocês podem pegar os objetivos da base também. Os específicos: experimentar novas formas de construção do conhecimento, desenvolver a prática do desenho, a observação e a noção referente às medidas, né? Desenvolver a coordenação motora fina, e aí vai, tá? Aí o recurso que vai ser usado para isso, tudo que vocês vão usar. E aí vem o desenvolvimento, tá? Primeiro momento, segundo momento, como é que vai ser feito isso, tá? Terceiro momento, a chamadinha, né? No quarto momento, ela vai contar a história Casa Sonolenta, tá? Depois vem recreio, lanche, tá? Depois, por exemplo, lá ela fez uma dobradura da história, né? Aqui o desdobramento está nos dois pontos, porque como algumas escolas estavam metade da turma presencial, metade à distância, ela botou os dois momentos. Não é o caso de vocês, vão fazer um plano normal, tá? Aí a referência, se usou algum site, algum livrinho, contou um livro de literatura infantil, tem que estar aqui na referência, tá? De vocês. E aí, em anexo, também os materiais que usaram. Por exemplo, trabalhou lá um joguinho da história, que no caso a Casa Sonolenta, tem que botar ali o joguinho no anexo. Tá?
Então, esse plano de aula vocês vão apresentar aqui na disciplina. Os nossos próximos 2 encontros serão para isso, para vocês apresentarem o plano de aula de vocês. Dúvidas sobre isso? Porque o Lucas já chegou e daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele apresentar, então, o estágio dele. Ele realizou, ele já é nosso ex-aluno, meu amigo, que fez essa gentileza de vir aqui conosco. Alguma dúvida, menina, sobre o plano de aula de vocês? Que dia vai ser a apresentação, professora? Deixa eu olhar ali na minha colinha. No dia 4 e no dia 11 de 8, tá? De agosto. Tá bem. Então, eu vou trabalhar no dia 4, metade da turma, no dia 11, a outra metade, que estiver presente por ordem alfabética, tá? Quem estiver presente, porque eu acho que nesse dia vai aparecer gente, porque envolve nota, né? Quem não estiver presente vai ser prejudicado em termos da apresentação, né? Vai colocar lá no Moodle, mas não vai ter a nota cheia, que é com a apresentação junto. Mais alguma dúvida? A entrega é até quando? A entrega do plano? A entrega no Moodle até o dia da apresentação. Obrigada. Do dia 4. No meu está tudo tranquilo aqui. Se o Lucas quiser começar. Então tá, Lucas, bem-vindo, muito grata por mais uma vez estar comigo, mais uma disciplina, ele já participou de outras, e eu vou deixar, então, à vontade para te apresentar e começar, então, a apresentação do teu estágio. Oi, gente, boa noite, espero que vocês estejam bem, com saúde, né, que saúde é importante, se cuidando, que ainda estamos numa pandemia. As apresentações já foram feitas, já conheço, acho que parte da turma eu conheço, então fica mais fácil. É um prazer gigantesco estar aqui novamente, rever vocês. Sou Lucas da Costa Laje, né? Ex-aluno da universidade, ex-representante de quase tudo nessa instituição, e agora, então, mestrando em Educação na Federal do Paraná. Então, fui convidado para dar uma apresentação, né, fazer uma apresentação básica sobre minha prática de estágio. Vocês têm uma noção, né, de como funciona esses trâmites, como que se elabora um planejamento e como se executa esse planejamento. Lembrando que os meus 2 estágios, devido à pandemia, eu realizei eles de forma remota, tá? Então, o que eu vou fazer a apresentação hoje é no qual a Silvana foi minha orientadora, que é nos anos iniciais do ensino fundamental, tá? Então, foi um estágio realizado ali no segundo semestre, no primeiro semestre do ano letivo, entretanto, no segundo semestre do ano corrente, tá? Então, nas confusões do remoto, estava aí, então era ali no período de julho, agosto, setembro, assim, tá? Eu realizei o meu estágio, então, na Escola Manuel Pereira Vargas, com a professora Cláudia, e era uma turma de 4º ano. A professora Cláudia, ela foi super receptiva, né? Ela me recebeu muito bem. A turma em si me recebeu muito bem, me inseriram no grupo do WhatsApp da turma, então eu tive todo um acesso à família, às pessoas que ali estavam no grupo, né? Tanto coordenadora pedagógica, algumas outras pessoas da escola, mas principalmente as crianças, né? Que o nosso interesse é ter esse contato com as crianças. Com algumas mais, com outras menos, mas, né? A gente conseguiu ter este contato. Obviamente que eu só adentrei o grupo de WhatsApp depois da prática toda montada, né? Então, todo o plano de trabalho já tinha sido enviado para a instituição. E aí, depois disso, então, entrei no grupo para auxiliar da melhor forma que eu consegui auxiliar. Tendo em vista, então, as proximidades ali no mês de agosto, a questão do folclore, né? 22 de agosto é no dia do folclore e tal. A minha prática de estágio focou, então, nas lendas folclóricas. Então, o meu fio condutor era da narrativa transcrição, as lendas folclóricas como formadoras de cultura. Dentre as diversas justificativas, eu me baseei muito, então, na Base Nacional Comum Curricular, né? Então, a base está aí em vigor desde 2018.
e tem sido muito utilizada e facilita muito a nossa vida na elaboração da prática, porque ela já tem basicamente o corpo inteiro montado. Então a gente pega ali os objetivos da base e vai mesclando com o que nós pensamos e queremos no nosso planejamento. Então fica mais fácil na sintetização. Nesse sentido, então, eu peguei a justificativa, então a temática desse planejamento justifica-se pela ideia da abordagem das narrativas folclóricas presentes no território nacional, de modo a possibilitar, por meio de diferentes linguagens, a construção da importância das histórias narradas e a aplicação delas em nosso cotidiano. Nesse sentido, o uso das linguagens como base do conhecimento permite que, por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos. Todo o nosso início de história começa, então, pela uma história oral, né, uma história contada. E a partir dessas histórias contadas, a gente também tem tantas histórias verídicas, né, 100% verídicas, temos as lendas, temos as fake news. Então, toda a nossa trajetória formativa são baseadas em histórias. E a partir dessas narrativas, né, nesse conglomerado de conversas que nós temos, né, então a gente consegue pensar na nossa formação da própria cultura, né? Então, até tempos atrás, na escola era ensinado, então, que o Brasil foi descoberto, né? Então, depois de um tempo, veio, então, que ele não foi descoberto, que já havia pessoas habitando o país, né? Ele foi roubado, explorado, sucateado, e aí nós estamos aqui até hoje. Então, até nisso, né, dos vários processos da nossa história, a gente vê a formação de culturas, né? A cultura brasileira hoje é uma cultura miscigenada, justamente por adentração de vários outros povos, né? Então, a escravização que trouxeram povos africanos, depois os italianos que chegaram nessa busca de trabalho, então, várias outras nações adentraram o país, o que faz o Brasil ser esse país incrível pelo lado cultural, né? Horrível pelo lado político, mas a gente está, né, tentando mudar essa história. Eleições esse ano, hein, gente? Vote consciente. A partir de então, meus princípios orientadores também foram baseados na base nacional. Então, ali a questão de compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social e variável, assim como ler, escutar e produzir textos orais, escritos multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação em mídia, né? Por mais que as ferramentas, a gente tem muito uso das ferramentas digitais, a gente, né, vive num mundo onde a informação está a todo lugar e a todo momento, né? Então, a gente tem literalmente o mundo na palma da mão. Entretanto, a gente passa, vê um folheto de mercado, a gente vê muitas outras informações. E a partir desses campos dessas outras informações, a gente consegue compreender um pouco da nossa cultura e da nossa realidade como um todo. Jaguarão é uma cidade histórica, então tem vários patrimônios históricos, né? Então, ter essa noção da historicidade de Jaguarão é pensar muito nesse quesito da formação de cultura. O próprio nome da cidade tem uma lenda por trás desse nome, né? Então, Jaguarão, metade jaguar, metade sereia, que fica naquele rio, né? Então, tem muitas informações. A partir deste momento, elaborei os meus eixos, né? O estágio, por ter sido remoto, ele foi, digamos, mais enxuto, né, do que é normalmente. Normalmente são 20 dias de estágio, mais a observação, né? Então, tem todo um diálogo. Ressalto que a elaboração do meu estágio como um todo foi muito às cegas, né? Porque eu conheci as crianças somente depois, então foi tudo baseado na conversa com a professora, e a professora da turma me deixou muito aberto. Faça o que você quiser, o que você achar melhor. Por um lado, isso é bom, e por outro lado, também é ruim, né? Então, quando você tem um leque muito grande de possibilidades, porque quando a gente vou fazer meu estágio, a gente quer fazer tudo, num curto período. Não, eu quero fazer isso, as crianças vão fazer isso, vão desenhar, vão fazer e tal. E não vai ser assim, né? Porque a gente não pode esquecer que tem um currículo a ser seguido, né? Tem
normas institucionais, tem todo um outro conglomerado que acaba adentrando os meios. Por isso, toda a minha prática, por mais que eu pensei na quesito das lendas folclóricas, eu também pensei no planejamento, no que a professora estava ministrando naquele momento, o que ela estava fazendo. Tem alguns jogos ali que eu vou mostrar para vocês que eu fiz a partir das atividades que a professora mandou, né? Então, peguei as folhas de atividade que ela tinha produzido já e falei, vamos deixar melhor isso, né? Não vamos deixar só no papel. Aí fiz um jogo em cima. As crianças, né? Algumas interagiram mais que outras, então todas tiveram acesso aos jogos e foi bem legal, né? Então, aqui tem todo o panorama geral do meu estágio. É sempre bom fazer um quadro de um planejamento, né? Para a gente saber certinho o que nós pensamos em fazer e como vamos fazer isso. E então, chega-se às produções midiáticas, tá? Então, eu elaborei 4 produções que eram necessárias para os estágios, fora as outras também que eu fiz ali à parte, só para dar um charmezinho a mais no estágio como um todo. A primeira produção midiática foi uma contação de história. Eu tinha pensado em fazer essa contação de história para cada criança, entretanto, né? Ia ser muito cansativo, então a gente resolveu fazer a caracterização, né, da contação da história com um personagem, Lucas, no caso, eu. Então eu estaria ali representando todas as outras crianças. A partir disso, então, em um site online, depois eu posso até passar para vocês, tem várias histórias ali que você pode colocar o nome da criança e a narrativa dessa história passa a ser conforme, né, tendo então o personagem principal e a criança junto. No caso, então, aqui foi a história do Saci Pererê, tendo em vista que a história do Saci é a história mais conhecida do mundo, né? Tanto que o Dia do Folclore também, se eu não me engano, é o Dia do Saci, ou é outra data, mas é ali semelhante, ali tem essa coisa. Então todo mundo conhece o Saci, o arteiro, o sapeca que surge num redemoinho, então toda vez que se vê um redemoinho já pensa que é o Saci que está nas proximidades. Então a partir disso, então, eu fiz a elaboração dessa história. Foi um vídeo gravado, o vídeo está no YouTube também, no canal do estágio, se vocês quiserem, podem lá assistir também. Em seguida, eu fiz um jogo da memória, né, um jogo também voltado para o folclore, onde eu colocava trechos da lenda para eles descobrirem qual era a lenda. Então, ali, por exemplo, sou uma maldição e ela me deixa sem cabeça, que refere-se então à mula sem cabeça. E outras ali também tinha do lobisomem, do Saci Pererê, da Cuca. Então, várias lendas eu coloquei ali no jogo da memória. Foi um jogo bem legal, bem fácil, né? Até mesmo porque é o 4º ano, tem que explorar muitas outras coisas. Entretanto, a gente também tem que pensar que, por mais que seja 4º ano, eles estão tanto se preparando para ir para o 5º ano, mas também eles estão saindo dos anos iniciais. Então, é uma coisa, é uma mescla. E pensando nos 2 anos de pandemia que a gente está enfrentando, né? Não ter esse contato, entretanto, ter o contato com o celular, né, com o telefone móvel na sua frente, era mais fácil dinamizar. Então, a dinâmica mais fácil, no momento que eu vi, foi então a produção de jogos. O segundo jogo focado mais na questão matemática. Então, é estilo Pac-Man. Então, eles têm que andar até o resultado, então, correr dos fantasminhas e tudo mais. Então, tudo tem um tempo, né? Tinha um tempo, eles poderiam produzir ali, na sugestão que eu dei, é que eles transcrevessem a conta no caderno, para não ficar, vou fazer o cálculo aqui na calculadora e vou ganhar o jogo. Não, fazer o cálculo ali no caderno, até para as noções de como se estrutura uma conta matemática e tudo mais. E o... Oxe. Por que eu só coloquei 3 aqui? Mas eu vou mostrar todos os jogos. Mas eu fiz, tá tudo aqui. Então, foi uma experiência bem legal, né? O estágio como um todo. Por mais que tenha tido todo esse viés da pandemia, toda essa loucura, né? Tudo
tudo que a gente passou nesses 2 anos, ainda a gente está passando, mas agora com os efeitos um pouco menor, né? Graças às vacinações, agora o retorno presencial que já está rolando. Então, foi bem legal a experiência. Ser chamado de professor é uma sensação incrível, incrível mesmo. Tanto que uma das primeiras coisas era a apresentação minha com eles, então eu gravei um vídeo para eles mostrando como eu era, algumas coisas que eu gostava, então eles retribuíram também em vídeo, falando: olha, Lucas, eu sou fulano. Lindos os vídeos, lindos. E era sempre: oi, professor Lucas. Essa frase me marcou demais, porque é incrível quando você é chamado de professor e vê que os 5 anos, né, de dedicação valem a pena. Eu vou agora mostrar alguns jogos que eu fiz. Esperem, que hoje esse notebook está complicado. Eu utilizei, então, o site WordWall, tá, gente? É um site muito, muito fácil de utilizar. E ele te permite fazer 5 jogos gratuitamente por e-mail, tá? Então, como a gente agora, né, a gente tem um e-mail pessoal e um e-mail institucional, somando os dois dá uns 10 jogos aí que você consegue montar. Ah, eu tenho outro e-mail, mais 5 jogos. Então, ele permite a elaboração de 5 jogos. Essas duas atividades, tanto essa encontrando os adjetivos e essa complete a frase, são baseadas em atividades da professora, tá? Então, ela tinha feito essas atividades no papel e eu gamifiquei. Então, eu trouxe para a parte dos jogos. E as outras ali, essa eu tinha criado porque era uma ideia bem aleatória no começo, que nessas de quero abraçar o mundo na prática de estágio, a gente começa a pensar em várias outras coisas, e aí eu desisti dessa ideia depois da conversa com a minha orientadora, né? Então, eu vou abrir um dos jogos para vocês verem. É super fácil, gente. Muito fácil mesmo. E ele dá várias opções de vocês para fazerem esses jogos, tá? Tem caça-palavra, tem cruzadinha, tem esses de correr, tem várias opções, são várias. Esse eu fiz como se fosse um auditório de programa de TV mesmo, aqueles Quem Quer Ser um Milionário, uma coisa assim, sabe? Então a pergunta era: tomei um banho de... e eles tinham que achar ali a resposta que se enquadrava. Então, no caso, tomei um banho de cachoeira. Eles pegam a palavra e arrastam até o espaço em branco. Em seguida, eles enviam a resposta e mostram se está certo ou se está errado. É muito fácil, é muito simples. Pode olhar e falar: nossa, que jogo besta. Mas ao mesmo tempo que eles estão jogando, eles estão aprendendo, estão desenvolvendo as outras linguagens, né? Porque as tecnologias, elas vieram para ficar, e a gente agora tem que começar a ter essa relação mais afinca com as tecnologias, né? Pensar que não é porque a gente voltou ao presencial que vamos abandonar essa forma de trabalhar. Então, vamos ter que ter essa dinâmica de conciliar o presencial e as tecnologias. Antes já se tinha uma utilização menor das tecnologias na escola, né? Às vezes levavam um notebook para passar um filme, alguma coisa assim, porque as escolas a gente conhece muito bem as realidades, a gente sabe que carece muito dessa função tecnológica, né? Muitas não têm sala de informática, não têm aparelhos, porque, de certa forma, ainda há uma resistência. Mas a pandemia, né, veio para nos mostrar que, cara, evoluímos, né? Século XXI aí, tu tem um celular, toda criança basicamente tem um celular em casa, então por que não utilizar essa ferramenta, né? Que a gente sabe que a gente vive disso, que as crianças, por vezes, elas param de chorar quando recebem um telefone na mão, né? Começou a chorar, vou botar um vídeo no YouTube, uma galinha pintadinha, toma aqui, assiste, calou a boca. Então a gente pode começar a utilizar essa ferramenta, né, de forma também mais educativa, não apenas para silenciar um choro.
E aqui, então, eu trago... Nossa, parte do meu plano de trabalho, né? Então, foi o plano enviado para a escola. Tem toda a elaboração aqui. E aqui está o meu relatório de estágio, que nas últimas folhas que eu vou mostrar para vocês são as folhas de atividade. Eu enfatizei muito a questão da língua portuguesa no meu estágio, porque a formação da professora Cláudia, era matemática. Então, né, por mais que eu amo matemática, eu penso, e eles ainda têm, todo mundo tem a matemática como bicho de sete cabeças. Falei, vamos mais pro português ali, que, né, se a professora é matemática, o que que eu posso ensinar que ela não tenha ensinado ainda, né? E ela consegue sanar as dúvidas melhor. Então, aqui está toda as minhas folhas, né, de estágio. Deixa eu botar no modo apresentação. Então, nós temos as folhas da língua portuguesa, onde então eu trago uma introdução bem básica do folclore, né? Um trechinho do que é o folclore, como surgiu o folclore e a data de comemoração, então 22 de agosto. Em seguida, eu peço para eles escreverem um texto sobre o que eles acham interessante no folclore, trazendo algumas características dessa cultura, né, do folclore e tal. E aí, era para a produção do texto. A segunda atividade era muito focada na questão da lenda do Saci. Então, eu trago a lenda, uma das versões, né, que a gente sabe que a lenda tem várias versões, então eu trago uma das versões da lenda do Saci. E em seguida eu faço algumas perguntas baseadas nessas lendas, já explicando, por exemplo, os conceitos de frases interrogativas, frases exclamativas, frases afirmativas. Então, para além deles descreverem o que é uma frase, né, essas três formas de frase, e para auxiliar também, coloquei ali as pontuações de cada frase. Então, interrogativa é o ponto de interrogação, a exclamativa é o ponto de exclamação. Então, para eles terem uma noção de como seria essas a utilização dessas pontuações, então trouxe 3 exemplos ali de frases retiradas da lenda do Saci, para eles classificarem então sobre qual é qual, né? Qual é a interrogativa, qual é a exclamativa e qual é a afirmativa. E na sequência eles escreverem então uma frase de cada uma dessas categorias. Em seguida, para eles fazerem um desenho do Saci. Na sequência, eu trago um caça-palavras de frases que eu deixei grifadas no texto, né? Na lenda do Saci ali tem algumas frases que estão em negrito. Então eu trago essas frases para eles utilizarem o caça-palavra. O caça-palavra eu fiz em outro site. É o Geniol. É nesse site aí que eu fiz o caça-palavras. Ele é muito bom. E ali você consegue ampliar, né, a dificuldade. Então pode ser tanto do modo fácil, o mais fácil possível, até o modo difícil. Então, ele é muito bom para fazer os caças-palavras. A próxima atividade, esse momento entrevistador, é muito no conceito de saber se alguém da família conhece alguma lenda, como essa lenda foi contada, se a própria família tem uma lenda interna, né? Que, por exemplo, eu conheço gente, eu tenho uma amiga que falou que o bisavô dela viu Curupira, né? Então aí já começa uma lenda familiar. O bisavô dela viu Curupira, então ele teve esse contato com Curupira e passou para adiante na família. Então a família, o bisavô viu o Curupira. Então, é a partir dessas narrativas que a gente vai compreendendo as formações da cultura. A próxima atividade, então, era para eles se imaginarem, então, numa história, numa lenda. E a partir de então, eles criarem a própria lenda deles, né? Eu sou o Lucas, eu tenho os poderes do unicórnio, então eu voo pelos arco-íris e tenho um chifre mágico. Então é escrever essa sua própria lenda e depois desenhar esse personagem, né? Desenhar eles mesmos nessa personificação que eles montaram.
E na sequência foi algumas questões de matemática, só para não deixar passar em branco. E no final, os agradecimentos. É isso, gente. Essa foi a minha prática de estágio. Foi uma prática nota 10, porque eu tirei 10. Mas, obviamente, tive muita ajuda da minha professora orientadora, que me ajudou demais mesmo. Tava ali, todos os áudios que eu mandava para ela, tava ali. Mas é isso, gente. Sei que vocês estão tendo aula de didática, então ter uma noção, né, de como se faz uma sequência didática, não só apenas para a aula agora, mas pensando já no futuro de vocês, que é o estágio, é bem interessante. E eu sugiro, inclusive, que quando acontecer a mostra de estágio no final do semestre, que vocês acompanhem. A mostra de estágio ela é aberta, então vocês podem assistir e ter essa noção, né, do que vocês vão enfrentar um pouquinho para frente, principalmente porque o estágio voltou a ser presencial. Então, ter esse retorno dos estagiários, de como foi esse contato com a escola depois de 2 anos longe, né? Então, auxilia bastante. Seria isso. Dúvidas? Gente, agora se vocês quiserem comentar alguma coisa da prática do Lucas, fazer perguntas. Da minha parte, só dar os parabéns, porque ficou muito legal mesmo, Lucas. Obrigado, querida. Fala, Júlia. Eu também só dizer que adorei, ficou muito bom. E saudade tua, Lucas, de nos socorrer. Saudade das loucuras do campus também. O Lucas deixa muitas saudades, né? No dia a dia ali do campus, ele era uma figura essencial, né? Agora deve estar fazendo a sua marca, né? É um orgulho para a gente estar fazendo o mestrado, né? E é o resultado de todo o empenho, né, Lucas? Toda a excelência que tem de trabalho na universidade, né? Eu queria chamar a atenção que mesmo o estágio sendo remoto, né, essa elaboração, esse planejamento das atividades. Quando a gente está lá no estágio presencial, a gente também tem que pensar nesse material, nessa autoria, como o Lucas fez ali, cada folha, né, pensada, né, para não ser apenas mais uma folhinha, mais uma atividade solta, mas uma atividade significativa, né, e o próprio, assim, pensar a estética da atividade também é importante. Então, quando eu vou fazer ali produzir uma folha xerocada, um cartaz, o que eu for produzir em aula, também que isso seja um material bonito, né, interessante, né? O Lucas traz ali, ele é muito criativo também quando ele fez os jogos, né? Mas não é porque a gente voltou ao presencial que a gente não pode usar esses recursos que são bem importantes, a gente pode continuar usando, né? Não vou dizer que vocês vão fazer nos 20 dias de prática, vão usar, mas em algum momento da prática poder usar esses recursos que estão aí, né? E que as crianças se encantam muito, né? E dão bastante retorno. Queres dizer mais alguma coisa para a turma, Lucas? Ai, gente, só desejar sorte para vocês. E tá acabando, em algum momento vocês vão acabar a faculdade também. Mas, sim, nesse quesito que a Silvana traz é bem importante pensar que as atividades têm que ser amarradas, tá? Então, elas têm que seguir um cronograma, têm que seguir uma sequência mesmo, né? Por isso que se chama sequência didática. E não fugir tanto assim, óbvio, a gente pode usar a imaginação e pensar mil coisas, mas não fugir também do currículo, né? Sempre ter essa atenção ao que se está propondo no currículo. E, óbvio, tenham sempre a Base Nacional Comum Curricular como a Bíblia de vocês, que ela está em vigor, ela está em vigência e é ela que está valendo. Então, sempre olha, eu vou fazer um planejamento para o terceiro ano. Olha lá na base o que está sendo tá sendo falado para ensinar ao terceiro ano e faça a sequência baseada nisso. Pega um dali dos objetivos da base e coloca como objetivo do teu trabalho, né? Pensando muito nessa lógica de que não tem como fugir da base, então usem a base.
Isso vai ser bem importante agora, elas têm que fazer um plano de aula, né? Então, ali, a base realmente é uma fonte, ainda mais que vocês não têm esse recurso. E nos estágios, a gente pode investigar o currículo da escola, pode olhar lá o PPT da escola, a gente faz a entrevista com a professora. Agora, no presencial, como o Lucas disse que foi um pouco às cegas, porque não tinha a turma, né, de início. Mas no presencial tem toda uma observação para poder ver qual vai ser o projeto, né? E aí organizar as sequências didáticas desse projeto, né? Agora é só um exercício mesmo de planejamento, de construir um plano de aula, né? E vocês podem estar usando também esses recursos midiáticos, como foi apresentado pelo Lucas. Mais alguma questão? Não? Então, eu agradeço mais uma vez imensamente, Lucas, pela parceria de sempre, né, que continua após a universidade, nas várias coisas que o Lucas continua participando na minha vida, né. Então, eu agradeço, assim, a amizade, a parceria, né, e a disponibilidade para vir aqui, né. E se não tem mais nenhuma questão, a gente já está no horário de encerramento da aula, a gente encerra a nossa aula, né. As próximas aulas, então, serão de apresentação dos planos de aula. Eu espero que vocês façam. Vocês viram como a apresentação do Lucas foi bonita, né? Ali, o designer, né? Desse PowerPoint. Então, vocês vão colocar o plano de aula de vocês também no PowerPoint, ou se forem apresentar no Word, toda a questão da formatação, tudo isso faz parte da avaliação. Quando a gente tem mostra do estágio, né? A gente sempre avalia muito claro, da apresentação do estudante, do conteúdo, mas também dessa apresentação mais estética, né? Que o professor tem que ter esse cuidado com o material que ele elabora, tá? E esse cuidado começa na universidade, tá? Então, vocês vão ter um certo cuidado com a apresentação, né, de vocês ali dos planos de aula. Mais alguma coisa, meninas? Não? Então, agradeço, Lucas, por mais essa parceria. E as pouquinhas que vieram hoje, né, essa questão me deixa bem preocupada, né, Lucas? A gente tem aí, eu tenho uma turma de 23 alunos, mas pouquíssimos participando, né? E, nas nossas disciplinas presenciais também poucos alunos participando, isso realmente é bem preocupante, né? Porque para a formação é importante estar, perguntar, né? Se relacionar, essas coisas todas. Então tá, gente. Uma boa noite a todas. Boa noite, Lucas. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite, gente. Boa Uma honra. noite. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.